Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Armando Rodrigues, professor de Química. E hoje, galera, a gente vai dar uma retomada aqui no nosso assunto, né? E que a gente tinha parado antes das férias e o assunto que a gente já tinha até começado a ver já era sobre o balanceamento de equações químicas. Aí, para poder, né, ter um entendimento melhor, a gente vai recapitular o que foi visto e dar continuidade, beleza? Vamos só lembrar aqui de uma coisa, ó. Toda reação química tem dois tipos de substâncias. Uma vai ficar antes da seta, lembrando que essas substâncias que estão antes da seta nós chamamos de reagentes. Já aquelas substâncias que estão depois da seta são aquelas chamadas de produtos. Beleza? Então toda reação tem o que nós chamamos de reagentes e tem o que nós chamamos de produtos. Tranquilo? Só que uma reação química, ela tem que seguir o que a gente chama de lei de Lavoisier, que a gente já tinha até visto antes desse assunto. A lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, é a lei que diz que em uma reação química, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então tem que haver uma conservação dessa minha massa, né, da massa das substâncias que estão antes e depois da reação acontecer. Só que numa representação, não necessariamente essa massa está sendo conservada. O balanceamento de equações químicas ela serve justamente para fazer esse balanceamento. Só que o balanceamento que a gente faz na equação não é em relação à massa, apesar de que por consequência ela vai se balancear, claro. Mas no balanceamento de equações químicas, o nosso principal objetivo é balancear as quantidades dos elementos, beleza? Por exemplo, ó, a gente tem essa reação aqui, ó, que é a reação da água, beleza? Eu tenho aqui, ó, um total de 2 hidrogênios reagindo com 2 oxigênios. Nessa reação, que é a reação de produção de água, formou a molécula da água, que está aqui. Só que se a gente for perceber, ó, na nossa molécula de água eu tenho 2 hidrogênios. Beleza, a gente tinha 2 hidrogênios antes, mas o oxigênio não. Para o oxigênio eu tenho apenas um. Então essa reação ela não está, do jeito que está aí, não está correta, pois a quantidade de oxigênio ela não está sendo conservada. E o objetivo de um balanceamento de equações químicas nada mais é do que igualar essas quantidades. Simplesmente isso. Tranquilo? Então, nessa situação aqui, a gente vai ter que relembrar outra coisa. Deixa só eu apagar aqui. Pronto. Vamos só relembrar aqui uma coisa, ó. Eu vou até pegar uma outra representação, vou aproximar um pouquinho mais aqui, aí eu vou colocar, sei lá, vou colocar 3H2O. Nessa representação, a gente tem dois tipos de números. Nós temos esse número grande, né? Não estou falando em relação a valor, né? Pelo 3 ser maior do que o 2, mas sim tamanho, né? O tamanho do 3 é maior do que o tamanho do 2. E esse número ele sempre fica na frente das substâncias. Esse número que fica na frente das substâncias, que tem que ser grande, lembra que ele é chamado de coeficiente ou coeficiente estequiométrico, é a mesma coisa. Já esse 2 aqui, ó, que ele é pequenininho, ele é chamado de índice. Lembra que o coeficiente ele indica a quantidade de uma molécula inteira. Então, o que esse 3 aqui está representando é que tem 3 moléculas iguais a essa. São 3 vezes o H2O. Enquanto esse 2 em 1 aqui, que a gente chama de índice, ele está indicando a quantidade de um determinado elemento, que nesse caso aqui, esse determinado elemento é o hidrogênio. Então, esse 2 está indicando que eu tenho um total de 2 hidrogênios para cada molécula. Então, se é para cada molécula, e a gente tem um total de 3 moléculas aqui, ó, eu posso dizer que eu tenho um total de 6 hidrogênios. Então, sempre para eu saber qual é a quantidade de um determinado elemento nessa representação, basta eu pegar o coeficiente, que é o número da frente, e multiplicar pelo índice. Então, a gente tem aqui nesse meu exemplo um total de 6 hidrogênios e um total de 3 oxigênios, ó, porque o 3 vai multiplicar o 1 que está aqui oculto. Beleza? Tranquilo? Vamos só relembrar outra coisa. Quando a gente for balancear uma equação química, eu jamais posso mexer no índice de nenhum dos meus átomos, nenhum dos meus elementos. Então, nesse caso do H2O e esse 2O não poderia ser alterado, não poderia ser mudado.
ok? A única coisa que a gente pode alterar é o coeficiente. Inclusive, o nosso balanceamento de equações químicas consiste justamente nisso. Consiste em colocar esses coeficientes para que a gente possa igualar as quantidades de um elemento de um lado e do outro. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos voltar aqui para a nossa equação inicial. E olha o seguinte. Nessa minha equação aqui, lembra que eu tinha 2 hidrogênios de um lado. Aqui, 2 hidrogênios do outro. Beleza. Eu tenho 2 oxigênios de um lado, mas eu tenho apenas um do outro. Nessa situação, eu não posso simplesmente colocar um 2 aqui embaixo, não. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, né? Seria muito bom se pudesse, porque facilitaria a nossa vida, mas eu não posso fazer isso, porque eu vou estar alterando a minha equação. E eu não posso alterar a minha equação, eu posso alterar as quantidades. Então, o balanceamento consiste justamente nisso, na gente poder alterar esses coeficientes para que a gente possa igualar essas quantidades. Por exemplo, a equação acima balanceada ficaria assim. Perceba que a única coisa que foi mudada foi o acréscimo, né, desse 2 e desse outro 2, para que assim a gente pudesse ter uma equação com as quantidades dos elementos iguais. Para poder a gente visualizar isso melhor, eu vou fazer aqui. Eu tenho H2 mais O2 produzindo H2O. É a reação que nós tínhamos antes. Então, como a gente tinha visto, eu tenho 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios de um outro. 2 oxigênios de um lado, só um oxigênio do outro. Lembra que eu não posso alterar o índice, né? Então, o númerozinho daqui debaixo do oxigênio, eu não posso alterar. Mas eu posso alterar o número que está na frente da sua molécula. Nesse caso, basta eu colocar um número 2 aqui na frente, porque assim eu tenho 2 oxigênios. Aí os meus oxigênios estão balanceados. Só que isso faz com que eu desbalanceie o hidrogênio. Agora eu tenho 2 hidrogênios de um lado, mas aqui eu tenho 4. Só que eu posso colocar qualquer número na frente do hidrogênio também. Então eu tenho que colocar um número na frente do hidrogênio que multiplicado desse 2 aqui totalize 4. Aí basta eu colocar outro 2. Assim eu tenho 4 hidrogênios de um lado, 4 do outro. 2 oxigênios de um lado, 2 do outro. Esse primeiro método, galera, é o método que a gente chama de método da tentativa. Esse método e o método da tentativa, como o próprio nome já está indicando, né? A gente vai ficar tentando balancear a equação até ela dar certo. Existem 4 métodos diferentes, onde todos vão dar a mesma resposta. A gente vai analisar apenas 2 métodos, beleza? Esse primeiro da tentativa e na próxima aula a gente vai fazer pelo método algébrico, tranquilo? A gente tem aqui mais alguns exemplos e a gente vai resolver mais uns 2 talvez, para que a gente possa fixar melhor aqui a forma de balancear. E uma dicasinha para fazer o método da tentativa é seguir o que a gente chama de regra do macho. Nessa regra do macho, eu tenho uma indicação de qual seria a melhor sequência que eu devo seguir para que eu possa balancear a minha equação, beleza? Nessa regra do macho, eu tenho M de metal, então eu deveria seguir começando pelo metal, depois um ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Nesse meu exemplo aqui, o metal que eu tenho, que é o que eu vou começar, é o alumínio. Perceba que de um lado eu tenho 2 alumínios. Deixa eu apagar aqui para facilitar para a gente. Só apagar aqui. Sair do meio, pronto. Então, de um lado eu tenho 2 alumínios, do outro eu tenho apenas um. Para que eu tenha 2 alumínios de um lado e do outro, basta você adicionar um 2 aqui. Pronto, agora eu tenho 2 alumínios de um lado, 2 alumínios de um outro. O ametal, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, seria um enxofre. Perceba que eu tenho aqui 3 enxofres. Do outro lado eu tenho apenas um. Para que eu possa ter 3 enxofres também lá na direita, basta acrescentar um 3 aqui. Agora, seguindo na sequência, eu deveria ir para o carbono, né? Mas a minha equação não tem o carbono, então eu vou para o hidrogênio. De um lado eu tenho 2 hidrogênios, do outro eu tenho, presta atenção, aqui esse 2 multiplica a molécula inteira, né? Dentro do parêntese eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Só que depois desse parêntese eu tenho um 3 aqui, Esse 2, então, vai multiplicar o 3, que está tudo dentro do parêntese. Então, aqui eu tenho um total de 6 hidrogênios.
Se eu for analisar o outro hidrogênio que tem aqui, eu também tenho 6. Então, eu tenho 6 de um lado, ou eu tenho 6 em uma molécula, 6 na outra. Isso quer dizer que desse lado direito inteiro eu tenho 12 hidrogênios. Então, eu tenho que ter 12 do outro lado também. Só que eu só tenho 2. Então, qual é o número que eu devo colocar aqui na frente para que, multiplicado esse 2, dê 12? Seria o próprio 6. E automaticamente eu balanceio também o oxigênio, porque aqui eu tenho um total de 2 hidrogênios vezes o 3, que é tudo que está dentro do parêntese. Olha, o oxigênio também está. Então eu tenho 6 oxigênios também. Assim eu tenho a minha equação toda balanceada. Deixa eu só apagar tudo isso aqui para facilitar aqui a nossa visualização. Aqui seria 6, aqui seria 2 e aqui seria 3, para que eu possa ter a minha equação aqui balanceada. Beleza, galera? Vamos lá para mais um exemplo. Segundo exemplo, seguindo lá a sequência da regra do macho, vamos começar pelo ferro, né? Que é o metal. Então eu tenho 2 ferros aqui e apenas um de um lado. Então eu tenho que ter 2 também, né? Boto 2 lá. Seguindo agora para o ametal, seria o enxofre de novo. Tem 3 aqui, aqui só tem 1. Então basta eu adicionar um 3 aqui para ficar com 3 de um lado, 3 do outro. No caso do hidrogênio, a mesma coisa lá da outra molécula, da outra equação. Ó. Aqui tem 6 para o hidrogênio e aqui também são 6. Então dá um total de 12. Para que eu tenha 12 desse lado, basta eu acrescentar um 6, que automaticamente balanceia também o oxigênio. Galera, espero que vocês tenham entendido esse primeiro método, que é o método da tentativa. Na próxima aula, a gente vai ver o método chamado de método algébrico. A gente vai ter um tempinho lá para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Tentem resolver a questão as questões do módulo, né? Qualquer dúvida a gente vai tirar quando for no nosso tempozinho direitinho, beleza, galera? Valeu, espero que vocês tenham entendido e tchau!